Olá, pessoal do quarto ano. Aqui quem fala é o professor Júlio e a gente vai dar início à nossa terceira semana de atividades remotas com esse conteúdo que é o pensamento iluminista e a era das revoluções. Nessa semana, para que fique mais didático, para que a gente cumpra melhor nossos objetivos pedagógicos, eu vou dividir a videoaula em dois momentos. Um primeiro momento introdutório sobre o pensamento iluminista e a era das revoluções, e uma segunda videoaula em que a gente vai tratar da Revolução Francesa e das revoluções liberais na Europa do século XIX. Tá? Primeiramente, nós devemos entender o que é o iluminismo, um conteúdo que vocês já discutem nas aulas de filosofia, né? E conceituando o iluminismo, a gente tem o seguinte: é um movimento filosófico europeu que tem o seu auge no século XVIII, que ficou conhecido como o século das luzes ou o século do esclarecimento. Esse termo iluminismo ele foi cunhado por um filósofo europeu chamado Immanuel Kant, né? E ele se refere a um conjunto de ideias que se consolidam no século XVIII, que se proliferam no seio da sociedade europeia no século XVIII e que chegam a se espalhar para outras partes do mundo, como a América também. Tá? Como é que se dá a origem desse movimento filosófico? Né? Primeiro, a gente vai ter a aplicação do racionalismo da época do Renascimento ao pensamento político, à economia. Tá? Então, vale lembrar que desde a época do Renascimento, século XV, XVI, XVII, a gente tem a defesa da razão para explicar o mundo e não mais a fé. O pensamento iluminista vai aplicar esse racionalismo renascentista para refletir sobre a política, para refletir sobre a economia e sobre a sociedade. Tá bom? Então, a origem desse pensamento se dá com um filósofo inglês chamado John Locke. John Locke ele foi contemporâneo de uma série de revoluções na Inglaterra que levaram à limitação do poder real. A chamada Revolução Gloriosa Inglesa seria o auge dessas mudanças, né, que acontece entre os anos de 1688 e 1689, né, e é nesse momento que se consolida o Estado burguês liberal na Inglaterra, em que há limites para o poder do rei. A partir de então, na Inglaterra se estabelece que o rei não poderia se sobrepor ao parlamento, que o poder do rei seria limitado pelas leis e por aí vai. Por isso que a gente fala de uma monarquia constitucional na Inglaterra. John Locke, então, ele foi contemporâneo desses acontecimentos. E ele vai defender uma série de princípios de como o poder político deveria funcionar. O primeiro princípio que aparece aí, né, é esse, né, da defesa da liberdade dos cidadãos, da igualdade natural entre os homens e do direito à propriedade privada. Então, John Locke ele vai afirmar que esses são direitos naturais e que o exercício do poder político tem por objetivo a garantia desses direitos para os cidadãos. Aí eu lanço ainda um questionamento para vocês. E a questão da escravidão? Né? Isso é uma questão interessante que aponta uma contradição desde a origem do pensamento iluminista. Ao mesmo tempo que os iluministas defendem a igualdade entre os homens, a liberdade individual, tá? Esse pensamento iluminista e esses filósofos iluministas muitas vezes conviveram com a escravidão. O próprio John Locke ele era acionista de uma empresa inglesa que era ligada ao ramo do tráfico de escravizados. Tá? Então, isso é para vocês pensarem que esse pensamento iluminista, ao defender certos direitos naturais, entendia-se que esses direitos eram aplicados muito mais ao homem europeu, dito civilizado, habitante das cidades, né? Esse homem europeu esclarecido. E que esses direitos naturais não se aplicariam, né, aos povos que eram considerados inferiores, bárbaros, selvagens, né? Não se aplicariam, por exemplo, aos indígenas, não se aplicariam, por exemplo, aos povos africanos. Então, isso é para a gente pensar um pouco sobre os limites também da defesa desses princípios iluministas, ok? Uma outra questão, né, que John Locke vai defender é que a legitimidade do poder político se encontra no respeito à vontade do povo, à vontade popular. Isso é um princípio iluminista muito interessante porque ele vai colocar freios
no poder exercido pelos reis. Ou seja, o que John Locke, que é considerado o pai desse pensamento iluminista, liberal, né? O que o pensamento de John Locke coloca é que o poder do rei deve ser a expressão da vontade do povo. O poder de qualquer governante só seria legítimo se fosse a expressão da vontade do povo, tá? As leis, portanto, né, a legislação de um Estado deveriam impor limites ao exercício do poder por esse governante. Uma outra questão, né, que aparece aí no pensamento de John Locke, né, é que ele defende o direito à rebelião contra a tirania. O que ele vai dizer? Né, que no momento em que algum governante, né, mesmo que seja o rei, extrapole o seu poder, ou seja, que tente exercer o poder político em termos que não são legitimados e garantidos pela lei, que nesses casos é legítimo ao povo se rebelar contra esse governo. É legítimo ao povo, portanto, na opinião de John Locke, se rebelar contra a tirania, tá? E quando é que um governo se torna tirano? Ele se torna tirano justamente no momento em que o exercício desse poder, né, não está amparado no que dizem as leis, tá? Então, aqui, nós devemos entender algumas características desse pensamento iluminista e liberal. Tá? Primeira característica, racionalismo e crença no progresso. O que seria isso? Né? É a ideia de que a razão, né, o exercício da razão, levaria a humanidade a sempre progredir, a sempre sair de um estágio pior em direção a um estágio melhor. Né? De que nós sempre partiríamos, então, do pior para o melhor. Essa é a ideia de progresso iluminista, de que a história da humanidade, através da defesa da razão, seria uma linha ascendente, tá? Seria uma história sempre da melhora, tá bom? Uma outra questão é que aparece no pensamento iluminista é a defesa das liberdades individuais, né, e da limitação do poder do Estado. Né? O poder ficou um pouco riscado aqui pela marca que eu fiz antes, mas dá para entender. Né? Então, a gente tem aí uma ideia de que o poder deve ser limitado. Olhe como o pensamento de John Locke aparece nesse princípio aqui. Né? A ideia de que o poder do Estado deve estar limitado e limitado pelas leis. Uma outra característica do pensamento iluminista, e talvez essa seja a principal, é a crítica ao antigo regime. Então, gente, o pensamento iluminista vai se opor a uma série de características da sociedade europeia e do poder político nessas sociedades na época ali, né, de meados do século XVIII. Né? Primeira coisa, a gente fala que o pensamento iluminista é anti-absolutista, que isso significa a negação do poder absoluto dos reis. Né? Os iluministas defendem a negação dessa ideia de que o soberano, de que o rei pode exercer o seu poder de forma livre e de forma arbitrária. Tá? Se entende que esse poder de qualquer governante deve ser limitado. Tá? Não é por acaso que as ideias iluministas elas vão levar a uma organização política baseada no princípio de república, justamente porque a república pressupõe poderes mais limitados. Tá? Mas também havia pensadores iluministas que defendiam a monarquia, mas uma monarquia em que o poder do rei fosse limitado. Tá bom? Outra característica do pensamento iluminista, nessa crítica ao antigo regime, é o anticolonialismo e o antimercantilismo. Por quê? Porque o pensamento iluminista fazia a defesa da livre concorrência e da livre circulação de mercadorias. E tanto a dominação colonial como o Estado mercantilista europeu, que era a lógica econômica que regia as relações entre metrópoles e colônias, né? Isso limitava a circulação de mercadorias, isso limitava a livre concorrência. Tá bom? Então, o pensamento iluminista se coloca contra o colonialismo e contra o mercantilismo. E uma outra característica do pensamento iluminista é a negação dos privilégios da nobreza e do clero. É a ideia de que privilégio de nascimento, por exemplo, como aqueles privilégios que a nobreza gozava, não deveriam existir. Né?
de que os indivíduos poderiam até ter privilégios, mas eles deveriam ser fruto do seu mérito e não fruto de uma condição de nascimento, tá bom? Já nesse ponto da aula, a gente vai discutir um pouco sobre os principais autores iluministas e as ideias que eles defendiam, tá? O primeiro que aparece aqui é Montesquieu. Montesquieu era um nobre francês e ele defendia o princípio da tripartição dos poderes, que essa seria uma maneira de se limitar o poder real. Tá? Montesquieu defendia, então, que o poder político ele deveria ser dividido em três instâncias. Que instâncias seriam essas? Né? O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Se houvesse a tripartição dos poderes, né, haveria uma limitação dos poderes, porque esses poderes não seriam exercidos por um único indivíduo. Né? Esses poderes seriam independentes entre si. Tá? Isso é um princípio muito importante, inclusive, para o funcionamento das repúblicas contemporâneas, incluindo a própria República Brasileira. Tá? Já o segundo pensador, né, Voltaire, ele fazia uma série de críticas à Igreja Católica, ele apontava permanências do pensamento feudal, medieval, na sociedade europeia do século XVIII, e uma dessas permanências seria, né, essa permanência de costumes feudais, né, de uma mentalidade feudal também na Europa. Então, o pensamento de Voltaire seria marcado pelo que nós chamamos de anticlericalismo, né, que não é a negação de Deus ou da crença religiosa, mas a negação do poder da Igreja Católica e da influência que a Igreja possuía naquela sociedade. Um outro pensador aí que é muito importante, né, na elaboração dessas ideias iluministas é o também francês Jean-Jacques Rousseau. Rousseau defendia a teoria do contrato social. O que significa isso? É a ideia de que entre governantes e governados existe uma espécie de pacto, né? De que os governantes devem governar respeitando a vontade do povo, respeitando a vontade da população. Ou seja, a ideia de que o governo, de que o poder político deve reproduzir a vontade da população. Tá certo? Isso, inclusive, é um princípio que Rousseau tira do próprio pensamento de John Locke, o pai do iluminismo, como eu falei em slides anteriores. Porém, diferentemente de John Locke, a gente tem que Rousseau era um crítico da propriedade privada. Ele entendia que a propriedade privada não era um direito natural do homem, mas sim a origem de uma série de injustiças, já que ela teria construído as desigualdades sociais. Aí a possibilidade de um homem explorar o outro. Tá? O pensamento de Rousseau é interessante porque ele mostra como as ideias iluministas podiam ser diversas, né? Como o iluminismo ele comportava dentro, né, daqueles que são entendidos como filósofos iluministas, mas comportava assim, pessoas que defendiam linhas de pensamento diferentes. Então, Rousseau, inclusive, ao contrário de outros iluministas, ele é crítico à ideia de progresso e à ideia de civilização. Ele dizia que a civilização degradou os seres humanos, e que a civilização corrompeu os seres humanos, e que o homem deveria voltar ao seu estágio de liberdade primitiva, ao seu estado natural de liberdade, que é a teoria de Rousseau, chamada de teoria do bom selvagem. Tá? Por fim, a gente tem o pensador iluminista que é associado ao ramo econômico do iluminismo, né? Adam Smith, que é o fundador do que nós chamaríamos de um liberalismo econômico. Né? E em que se baseia o pensamento liberal de Adam Smith? É a ideia de que o Estado não deve intervir na economia, de que a economia é conduzida por uma espécie de mão invisível. Tá? A ideia de Adam Smith era de que o que deveria prevalecer a livre concorrência e o livre mercado, a chamada livre iniciativa. Tá? E segundo Adam Smith, o mercado por si só, conduzido por essa mão invisível, sem necessidade de intervenção do Estado, o mercado por si só se autorregularia. Tá? E uma outra ideia que Adam Smith coloca é que a riqueza das nações ela provém do trabalho, de que é o trabalho que produz a riqueza, ao contrário de outros pensadores da época que diziam, por exemplo, que a riqueza vinha da agricultura e por aí vai. Né? Adam Smith diz, não, aquilo que produz a riqueza é o trabalho.
Nesse slide, eu trago para vocês alguns trechos da Constituição da República Brasileira, a Constituição de 1988, né? Só para a gente analisar um pouco aqui e perceber como princípios iluministas aparecem na nossa Constituição, princípios iluministas e liberais. Né? E aí temos aqui, ó, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em um Estado democrático de direito, e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, que quer dizer a diversidade de ideias políticas, tá? E no parágrafo único aparece aqui: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Por fim, o artigo 2º tem assim: são poderes da União, por fim não, perdão, ainda vai vir mais um outro artigo, né? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E no artigo 5º tem: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Né? Então, aí eu faço a pergunta para vocês, né? Em que medida os nossos princípios constitucionais reproduzem ideias do pensamento iluminista? Tá? Por fim, esse é o nosso último slide, eu trago um esquema para a gente pensar um pouco sobre o conteúdo dessa semana, que se refere à Era das Revoluções. Né? O que seria essa Era das Revoluções? Primeiramente, entender que esse termo ele foi cunhado por um historiador europeu, chamado Eric Hobsbawm, que escreveu esse livro aqui, né, chamado A Era das Revoluções, e a gente entende que o que nós chamamos de Era das Revoluções é um conjunto de transformações que marcam a queda do antigo regime na Europa Ocidental e em outras partes do mundo, entre fins do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Ou seja, a Era das Revoluções ela reúne uma série de acontecimentos que são fundadores daquilo que nós entendemos como a sociedade contemporânea, como os estados democráticos contemporâneos. Tá? É impossível entender a contemporaneidade sem entender a Era das Revoluções. Tá bom? Então, essa expressão de Hobsbawm ela é muito importante. E que acontecimentos são encaixados pelos historiadores, não apenas por Hobsbawm, dentro dessa chamada Era das Revoluções, né, que se situaria aí no final do século XVIII e a primeira metade do século XIX. Então, primeiro, a Revolução Francesa. Teremos uma videoaula sobre a Revolução Francesa aqui. Tá? A Revolução Industrial, que discutiremos na nossa quarta semana. Tá? E essas revoluções, a francesa e a industrial, elas desencadearam uma série de revoluções liberais na Europa do século XIX. Por quê? Porque a queda do antigo regime não é algo imediato, é um processo histórico. E as características do antigo regime conseguem sobreviver até o século XIX. Por isso que acontece uma série de outras revoluções, né, no continente europeu, nessa primeira metade do século XIX. Tá? E aí a gente vai também analisar um pouco isso na nossa segunda videoaula dessa semana. Tá? Então a gente tem a partir dessa Era das Revoluções o quê? A consolidação do Estado liberal burguês. Essa queda do antigo regime leva à ascensão desses novos atores políticos, né, que seria a burguesia. Tá bom? E entender que essa burguesia ela vai estar intimamente associada aos princípios iluministas e liberais defendidos pelos autores que vimos nessa aula. Vocês devem estar reparando aqui que aparece que tem uns quadrinhos laranjas que não foram preenchidos ainda. Por quê? Porque ele se refere a acontecimentos da América. Né? Então, um outro acontecimento que a gente pode apontar como característico dessa Era das Revoluções é a Revolução Norte-Americana, né? Chamada tradicionalmente de Revolução Americana. Tá? Que seria a independência das 13 colônias inglesas que havia na América do Norte, que hoje nós conhecemos como Estados Unidos. Por que esse acontecimento é importante? Porque foi a primeira colônia, foram as primeiras colônias europeias na América a conseguir a independência. Tá?
E a independência, né, dessas colônias inglesas na América, a origem dos Estados Unidos, ela vai influenciar, inclusive, né, outros processos de independência na América. Então, colônias francesas como Haiti, né, colônias espanholas, a própria colônia portuguesa, o Brasil, né, então os processos de independência na América possuem uma forte influência da Revolução Norte-Americana. E por que que está inserido dentro da Era das Revoluções também? Porque os princípios iluministas influenciaram essa elite de colonos norte-americanos a buscarem a sua autonomia e a sua independência em relação à Inglaterra. Tá certo? Inclusive, a Constituição norte-americana é a primeira Constituição do mundo a se basear em princípios iluministas. Agora, olhem que curioso, essa Constituição norte-americana que se baseia em princípios iluministas, ela convive muito bem com a manutenção da escravidão, né? O que mostra os limites desse pensamento iluminista que estão desde a sua origem, como a gente discutiu no primeiro slide dessa aula. Tá certo? Então a aula de hoje foi isso, né? Obrigado e aguardem aí o lançamento da nossa segunda aula, que será sobre Revolução Francesa.